Olá pessoal, hoje terça-feira, dia 27 de setembro, o nosso Ibovespa terminou o pregão hoje com uma valorização de 0,57, bolsas americanas também no ambiente positivo e moeda americana aí com desvalorização no nosso mercado. Pessoal, e o fluxo? Fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, dá uma olhada como é que eles terminaram hoje. E dê uma olhada também como que a gente tinha comentado com vocês hoje no nosso giro. A gente fez um giro até um pouco mais tarde hoje, faltava 15 minutos para 2 da tarde, e eles estavam com uma ponta compradora no Ibovespa Futuro superando os 100 milhões de reais. Lembram que o nosso Ibovespa estava trabalhando com uma queda de 0,20? Ou seja, esses 100 milhões até o final do pregão de hoje viraram 195, e essa ponta compradora do nosso mercado à vista, que no nosso giro estava bem tímida, cerca de 8 milhões, 1 milhão para os ativos do Ibovespa, viraram aí até o final do pregão 200 milhões de reais. Dá para ignorar a influência do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras no nosso mercado, pessoal? Deixa eu comentar com vocês aqui a evolução dos nossos contratos do Ibovespa Futuro e dólar no pregão de hoje. Olha que interessante. A gente começou inclusive em alta. Eles também com uma ponta compradora. Na segunda hora do pregão de hoje, a gente começou a ter uma correção e eles continuaram com essa onda aí praticamente estável. Na terceira hora do pregão de hoje, entre 11 e meio-dia, onde a gente caiu aqui cerca de 600 pontos praticamente no nosso mercado, o que eles tiveram? Uma onda compradora, pessoal. Saíram de 27 para 98, ou seja, 70 milhões de reais de ponta compradora no nosso Ibovespa Futuro. A gente marcou aqui uma mínima em base horária ao meio-dia em 57.720. Se a gente verificar até o final do pregão de hoje, olha qual foi a nossa evolução. Praticamente 1.100 pontos. E olha o fluxo, pessoal. Comprador e crescente até o final do pregão de hoje. Dá para a gente ignorar esse tipo de comportamento? Não dá para a gente usar isso a nosso favor? Vamos comentar agora em relação ao dólar. O dólar hoje começou caindo bem forte no nosso mercado. Na primeira hora, praticamente aí 20 pontos em relação ao fechamento de ontem. Eles estavam numa ponta compradora, continuaram nessa ponta compradora, a moeda americana inclusive recuperou. Chegou a fechar aqui meio-dia com meio ponto superior ao fechamento do pregão de ontem. E ao final do pregão eles foram perdendo força no dólar e eles tiveram um pico de compras às 3 horas da tarde com 14 milhões e terminaram com 10. Vamos comentar uma coisa com vocês aqui. A gente percebeu hoje que a gente teve uma recuperação bem expressiva para o nosso Ibovespa Futuro. Pessoal, se a gente verificar aqui o dólar, a gente realmente fechou em queda hoje em relação ao fechamento do pregão de ontem. Mas se vocês observarem aqui, foram 9,5 pontos. Não é uma queda tão expressiva conforme essa recuperação do nosso mercado do Ibovespa. Certo? E por quê? Bem baseado nessa ponta e pressão de preço que eles estavam fazendo na moeda americana. Tanto é que no final do pregão de hoje, eles tiveram aqui, em relação ao preço médio, uma projeção de prejuízo de apenas 2 pontos. É claro que no dólar o nível de alavancagem é grande, deu aí cerca de 360 mil reais. E no Ibovespa, pessoal, eles tiveram uma projeção de lucro aqui de 440 pontos, para ser mais preciso, 445 pontos em relação ao preço médio. Deu quase 1,5 milhão no nosso mercado. É sempre interessantíssimo a gente ver aí o comportamento do fluxo estrangeiro. Vamos dar uma passada rápida nos nossos contratos em base diária? Bom, no dólar, pessoal, hoje, volume comprador, e a gente teve uma correção, conforme a gente falou, de 9,5 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. Vamos ficar bem atento nos dois próximos pregões, porque na sexta-feira já é mudança de contrato, o nível de liquidez praticamente termina. Então, essa movimentação deles ainda está perdedora por preço médio, cerca de 35 pontos. Então vamos ver como é que vai ser aí a movimentação do dólar no pregão da manhã, que é quarta-feira, e também de quinta-feira no nosso mercado. Em relação ao Ibovespa Futuro, lembra que a gente comentou com vocês ontem? Ontem a gente fez um pico do nosso contrato de ponta vendedora em quase 1 bilhão de reais e hoje eles atuaram numa ponta compradora. Somente hoje eles praticamente recompraram 20% de todo esse movimento, porque de 1 bilhão eles pegaram aqui uma ponta compradora de quase 200 milhões de reais. Isso ajudou o quê? Numa evolução ascendente aí para o nosso índice. Bom, voltando lá e comentando com vocês sobre os nossos ativos, pessoal, olha que interessante. Quando a gente fez o nosso giro, quem que era o carro-chefe de ponta compradora por parte deles? Não eram as ações do Banco Bradesco? As ações estavam subindo aí cerca de 0,9 no nosso mercado a quase 2 horas da tarde. Olha como é que terminou hoje.
valorização de 2,18. A ação que eles estavam atuando como carro-chefe de vendas eram as ações preferenciais de Petrobras. Lembra que eles estavam vendendo no nosso giro cerca de 80 milhões de reais, o ativo estava se desvalorizando aí 2,9? O que eles fizeram no final do pregão? Diminuíram de 80 para 57 e o ativo que estava caindo aí quase 3%, 2,9, acabou aí o pregão de hoje com uma desvalorização de 2,1. E outra observação de Petrobras. Lembra? Petrobras preferencial e Petrobras ordinária? Olha o que aconteceu hoje, pessoal. Na ordinária eles atuaram numa ponta compradora. Olha o ativo. Caiu, é claro, mas praticamente nada. Bem perto da estabilidade. E o ativo que eles atuaram na ponta vendedora, simplesmente aí com uma desvalorização de pouco mais de 2% no nosso mercado. Bom, em relação aos ativos que eles atuaram na ponta compradora, 0,89 de variação média positiva. Na ponta vendedora, 0,76 também de variação positiva. Então eles tiveram aqui uma projeção de lucro de 0,13 em relação a essas variações. Só que como o volume comprador foi bem expressivo, eles tiveram aqui uma projeção de lucro no nosso mercado de pouco mais de 1.300.000 reais somente no mercado à vista. Se a gente somar aqui com o nosso mercado futuro, muito em função a essas operações do Ibovespa Futuro, eles tiveram aí uma projeção no nosso mercado hoje de 2,5 milhões para projeção de lucro. Para quem é novo no canal, a gente só faz isso como perspectiva e pressão de preço, porque a gente sabe que eles não operam somente em operações intradiárias, mas dá uma boa noção de quanto que eles fazem de pressão de preço nos nossos ativos. Bom, vamos falar agora no mercado de opções. Petrobras melhoraram até o final do pregão de hoje, a gente percebeu que melhorou realmente inclusive o nível de preços do ativo, mais cedo eles estavam aí mais vendedores nas opções, terminaram o pregão de hoje, pessoal, praticamente no 0 a 0. Porque venda de put é projeção de alta, então ficaram praticamente no 0 a 0. E no caso de Vale também melhoraram a perspectiva até o final do pregão de hoje, porque eles estavam mais vendedores de caos, quase aí 480 mil, abaixaram para 100, e eles estavam compradores de puts, cerca de 300 mil, e baixaram para 118, e a gente sabe que compra de put é a projeção de queda. Agora, como projeção no dia, prejuízo nas duas, tanto para a Petrobras quanto para as opções de Vale. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso quadro? Olha que interessante, pessoal. Igualzinho o pregão de ontem. Da ponta vendedora de Petro e Vale, conseguiram ter lucro. E na ponta compradora de ambas, tiveram prejuízo. O destaque que a gente faz novamente são as opções de Petrobras, aquelas que a gente está comentando com vocês desde o pregão de sexta-feira. PetroJ13, PetroJ14, a PetroJ12, inclusive a PetroJ12 hoje teve um volume vendedor por parte deles bem menor, mas também um volume vendedor. E se a gente somar somente essas três opções que a gente está comentando com vocês, já foram praticamente quase 60% de desvalorização nesses 3 últimos pregões. E eles o quê? Atuando, socando uma ponta vendedora no nosso mercado. Ok? Vamos ficar bem atento em relação ao pregão de amanhã. Hoje a gente teve um alento que realmente o fluxo ajudou a levantar o nosso mercado. Nosso mercado, como a gente comentou com vocês, no nosso giro estava caindo 0,20 e terminou hoje com uma valorização aí de 0,57. Bem lastreado na movimentação compradora por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bom, quem gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no nosso canal para que a gente tenha aí a maior audiência para o mesmo conteúdo que o YouTube propicia para os nossos assinantes. Um forte abraço a todos e até amanhã.